A lista de material escolar é sempre uma dor de cabeça para os pais, que precisam fazer um verdadeiro malabarismo para equilibrar as contas de janeiro e conseguir comprar tudo o que as escolas pedem. O que pode, o que não pode, é assunto de destaque no quadro de hoje, Seu Direito. Aqui no estúdio eu converso com o diretor de fiscalização do PROCON, Iratã Vilas Boas. Sempre bem-vindo. Como é que você está, Iratã? Bom dia. Como é que vai? Bom dia, amigo. Tudo bem? Como é que está? Me conta aí. Todo ano tem esse problema. E a fiscalização. E muitas escolas insistem e reincidem na falta de respeito com os pais. Primeiro de tudo, o que que o pai... Quando eu falo pai, você sabe que é pai, é mãe, é tio, é tia, é avô, o responsável pela criança pode fazer para se defender. Bom, é importante que o consumidor ele exija que a lista de material escolar acompanhe o plano de execução didático-pedagógico. O que é isso, Casemiro? Nada mais é do que um planejamento, uma informação de como será aplicado o material escolar, qual a quantidade, em que atividade pedagógica, né, qual o direcionamento. Isso ajuda o pai a perceber se aquele material será utilizado para uso administrativo da escola, uso coletivo da classe ou destinado à limpeza, o que não pode. Muitas escolas continuam pedindo papel higiênico, álcool. Com a pandemia, que já acabou, né? Mas claro que continuam os cuidados, álcool em gel. Isso é aceitável? Não. Não? Vale lembrar que o material escolar é aquele material destinado ao processo pedagógico. Aquilo que é utilizado para o ensino pode, aquilo que é de uso administrativo, uso limpeza ou uso coletivo, não pode. Material escolar é aquilo que é destinado à educação. Ou seja, caneta, lápis, livro, papel, borracha, vai me dizendo se eu estou errado, piloto... Se for de uso giz, individual, sim. Giz. Uso coletivo, não. E, pronto, eu falei giz, ainda se usa giz? Tem usa, escola né? que ainda usa, Tem escola que né? usa, claro. Mas esses materiais de uso do professor é de responsabilidade da escola. O consumidor já paga na sua mensalidade escolar esse custo. Sim. Então, a escola ela não deve transferir a obrigação dela com os materiais administrativos que servem para prestar o serviço para o consumidor, que já tem uma carga muito grande. Tem escola que já vende o material, não é isso? Isso. Já vende o livro. O pai, repito, quando eu falo pai, né, o responsável pelo filho, pela criança, enfim, é obrigado a comprar na escola? Bom, nós toleramos a taxa de material escolar quando ela é uma opção do consumidor. Não pode ser uma imposição da escola. Se o responsável, né, se ele optar por comprar logo dentro da escola, uma vez que a escola tem a capacidade de comprar em quantidade, negociar com fabricantes, por exemplo, e conseguir preços melhores, se isso facilitar a vida do consumidor, há uma tolerância do PROCON. Agora, se houver uma imposição, isso não é permitido. Não é permitido. O pai tem que ficar livre para escolher ou não. Você falou em preço. Como aumentou o preço de material escolar? Casemiro, é importante que o consumidor faça a pesquisa de preço. Nós aconselhamos, inclusive, não comprar o material em um lugar só. Vai na promoção daquele estabelecimento, porque há uma diferença muito grande. Outra dica importante é não levar as crianças, porque, às vezes, o desejo de um personagem na capa de um caderno pode aumentar 400% o valor de um produto, por exemplo. Então, o consumidor... Não aconselhamos levar as crianças na compra do material escolar e fazer a pesquisa de preço. A pesquisa de preço é fundamental para que o consumidor faça boas compras. Agora, Iratã, como é que o pai pode ter acesso a todas essas informações? Vocês listam no PROCON o que pode e o que não pode constar na lista de material escolar? Porque volta e meia eu recebo denúncia aqui, há muito tempo aqui no QVP, disso aí, pedidos de escolas que passam por papel higiênico, por álcool, por coisas que a gente sabe que não fazem parte da lista, do uso próprio do aluno, mas o pai fica meio refém disso e fica até, digamos assim, constrangido em não comprar. Veja, Casemiro, olha a importância do documento que deve acompanhar, é obrigatório a lista de material escolar, acompanhar o plano de execução, porque no plano ele informa, por exemplo, a quantidade de papel de ofício, como será destinado, em que atividade será destinado. Então, facilita o consumidor a perceber, por exemplo, que o pedido de 4, 5, 10 resmas é algo excessivo. Então, o consumidor ele tem que exigir esse documento, que é a explicação da utilização do material escolar. Isso até oportuniza, Casemiro, o consumidor a entregar esse material de forma fracionada.
Não é obrigatório para entregar o material no primeiro dia de aula. O consumidor ele tem a oportunidade de entregar durante o ano letivo. É importante que ele entregue 8 dias antes da unidade. Você falou de papel e eu lembrei, porque a gente tem uma reunião de convergência todo dia aqui, claro, para fazer o programa, como a gente tem feito, né? E o meu colega de trabalho, Daniel Nuno, ele me mostrou a lista dele e ele ficou impressionado. A filha dele tem... Quantos anos tem a filha do Daniel? Amanda, eu estou ao vivo aqui, é porque o tempo passa rápido, são 2 anos, é isso? 2 anos, né? Serena, um beijo para ela. E ele ficou impressionado com a quantidade de papel que se pediu para uma criança de 2 anos. Você não tem ideia, mas foi vários tipos de papéis. O que ele faz numa situação como essa? Ela vai usar tanto papel assim? É importante que o consumidor, quando suspeitar de excesso ou da cobrança de material indevido, que faça a denúncia ao PROCON. Nós temos o aplicativo, Casemiro, que é o PROCON BA Mobile, disponível gratuitamente, o consumidor faz a denúncia, é gratuito baixar o aplicativo. O consumidor ele pode fazer essa denúncia de forma anônima, tendo em vista que esse tipo de denúncia tem gente que fica preocupado com a exposição do nome. Nós recebemos essa denúncia anônima, então o consumidor tiver suspeita de alguma abusividade, de algum excesso, denuncie, o PROCON vai notificar e vai pedir um esclarecimento. Lembro mais uma vez. Paga a multa à escola? Paga, tem que pagar, vai responder um processo administrativo. Vale lembrar, é uma obrigação da escola, junto com a lista de material escolar, apresentar um plano, um planejamento de como será a utilização. Nesse plano, vai se dizer qual a quantidade de papel utilizada no ano, em quais atividades pedagógicas. Isso facilita ao pai. Por exemplo, o algodão. Se houver a especificação do algodão na atividade de ciências para germinar o feijão, pode. É preciso que a escola explique como será utilizado. Não simplesmente pedir 10 remas de papel sem explicar em qual atividade será feita a utilização daquele material. Isso pode ensejar aí uma aplicação de penalidade do PROCON. Então, tem que explicar qual a destinação do material escolar para que o órgão de defesa do consumidor, para que o responsável aprove ou não aquele pedido. Obrigado pela entrevista. Bom trabalho, tá? E qualquer coisa já sabe. PROCON na área. Bota o PROCON na área, tá bom?